minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de sábado nós temos agora 28 graus aqui em Natal. Se você está no sol, a temperatura vai ser sentida como se fossem 30 graus. E se está à sombra, apenas 27 graus, 1 grau a menos. Nós temos 23 km de ventos, com rajadas de 30 km por hora. Aliás, por falar em clima, amanhecemos com essa notícia de um terremoto no Oceano Atlântico de 6,9 graus na escala Richter, né, que é a escala oficial para esse tipo de fenômeno. Foi capturado pelo Laboratório de Sismologia aqui da nossa UFRN e pertinho ali de Fernando de Noronha, pertinho de São Pedro e São Paulo, muito mais perto de Fernando de Noronha, na verdade. O terremoto foi a 1.193 quilômetros daqui de Natal. E assusta, né? Porque a pessoa pensa logo no risco de tsunami, mas segundo o laboratório, não há esse risco. O histórico dos tsunamis no oceano, né, é que é preciso termos um grau de 7,5. E esse terremoto ficou em 6,9, além do tipo do terremoto também, que não bate com o da área. Mas não deixa de preocupar, porque a gente deve ter a repetição do fenômeno. Normalmente, quando tem um terremoto, a gente tem outros fenômenos semelhantes se repetindo nas horas seguintes. Então, a gente fica com esse alerta. Bom, chegando hoje, então, com esse tema, que falta faz. Realmente, ontem eu fui invadida, né, pelo sentimento de saudade. Sou muito apegada às coisas antigas, né? Eu digo até que eu costumava dizer sempre que já nasci velha, gostando de coisas antigas. E ontem eu fui, depois de todo esse tempo da pandemia, eu tenho cumprido a recomendação de recolhimento domiciliar, saindo apenas para realmente as coisas que sejam mais necessárias, né? Como ir ao supermercado, ir à farmácia, ir ao médico. E a uma coisa de trabalho, né, uma reunião, alguma coisa assim. Não tenho saído, por exemplo, para fazer visitas, né, raramente, só para entregar coisas, pegar coisas na casa de parentes. Bom, então ontem eu precisei sair para comprar um passatempo que eu e Janaína, né, a gente gosta muito, que é o Sudoku, que é aquele passatempo com números, né, de 1 a 9, que você tem que encaixar num quadrado com 9 espaços, e esse quadrado está encaixado em outro quadrado maior que tem mais 8 quadrados, né? Você não pode repetir o número na mesma linha, na mesma coluna, nem dentro do quadrado, né? Você quebra a cabeça para encaixar então do 1 ao 9 nesses quadrados, nas linhas e nas colunas. É bem interessante, assim, é um passatempo que quando surgiu, acho que há talvez uns 10 anos, mais ou menos, nem sei se mais do que isso, né? Eu me lembro que eu já comentava sobre ele na época da especialização, então tem mais de 10 anos, 15 anos. Há uns 15 anos, quando esse passatempo surgiu, ele virou um boom nos Estados Unidos, né? Com o The New York Times, inclusive, produzindo nas suas páginas e produzindo livros para a venda desse passatempo. Então, me acostumei, compro normalmente umas revistas maiores, que parecem uns livrinhos mesmo para usar. Como esgotou o estoque na pandemia, fui em busca de outros. Aí fui àquela revistaria cultural que tem no Nordestão, ali do Cidade Jardim. Gosto muito do atendimento dali. E realmente fui muito bem atendida. Deu até uma dor saber que não abre de manhã. Aliás, abre, mas já no fim da manhã, das 11 às 21. E aproveitando esse passeio, passei também pela cooperativa no campus, que abre de 9 às 15, mas como eu já tinha ido à tarde, perdi o horário de abertura. Isso me deu uma saudade, né? Porque você para olhando as revistas e tudo, dá uma saudade do tempo em que a gente saía para comprar essas coisas, comprar revista. Eu tenho isso desde criança. Meu pai sempre comprou jornais, por incrível que pareça, ele não era assinante, ele preferia ir até a banca, ou como a gente chamava mesmo, cigarreira, que é um nome até, eu acho, um pouco depreciativo,
porque é associado ao cigarro. Mas no caso do meu pai era perfeito, porque como fumante, ele ia à banca todos os dias para comprar as carteiras, né, os maços de cigarro. E no caminho, como gostava muito de ler, apreciava muito leitura, comprava jornais diariamente. Ele comprava Tribuna e Diário de Natal, e foi com ele que eu me acostumei a fazer essa leitura diária de jornais e de várias opiniões, você não se acostumar só com um lado da coisa, né? E lógico que eu também ia junto, e nessa batida sempre dava um jeito de incluir alguma revistinha em quadrinhos da Disney, da Mônica, para ler, sempre Luluzinha, eu era fã número 1 de Luluzinha, para ler. Então me deu uma saudade voltar a frequentar uma cigarreira, agora banca, né? Não vale mais chamar de cigarreira. Voltar a frequentar uma banca que ressaltou, até na cooperativa eu fiquei lá, parei um pedaço para olhar a vitrine, mesmo não tendo ninguém, estando tudo fechado, eu fui lá deixar também umas coisas de reciclagem, né? De cápsula de café, de esponja de lavar louça, tudo isso recolhe lá no Centro de Convivência do Campus. E aproveitei então para ver se tinha na cooperativa o que eu queria comprar, e como estava fechado, fiquei lá apreciando a vitrine, né? Eu sou muito vidrada nisso. Aí me lembrei de outro local que não acredito que esteja aberto nessa pandemia ainda, que é a biblioteca, né? Eu gosto muito dessa biblioteca da UFRN. Acho que a gente sente falta de bibliotecas em outros cantos aqui em Natal. Estudei numa escola que tinha biblioteca, na escola doméstica tinha uma biblioteca, se eu não me engano, era Alta de Souza o nome, né? Já minha assessora para esses assuntos pode confirmar ou não se era esse o nome da biblioteca lá da escola doméstica. E já naquela época eu me acostumava a frequentar a biblioteca para ler livros, ler revistas, ler jornais. Depois minha tia tornou-se bibliotecária, tinha também uma biblioteca na repartição em que ela trabalhava no estado, e eu também de vez em quando, né, aparecia por lá para escarafunchar as coisas, fazer pesquisa, ler revistas antigas. Nunca tive problema em ler revista antiga, né? Era até uma piada às vezes aqui em casa, porque com a assinatura de jornal, minha assessora está confirmando que era Alta de Souza mesmo, o nome da biblioteca da escola doméstica. Deve ser ainda, né? Ainda tem a biblioteca lá. Às vezes na assinatura de jornal ficava atrasada, e quando eu tinha mais tempo, obviamente, antes de me tornar profissional, só no tempo de estudante, eu chegava a ler emendados jornais antigos, né? Estava na quarta-feira e ia ler o jornal da terça ou da segunda ou do domingo, sem problema. Nunca tive problema, porque a minha leitura era realmente para me informar sobre os fatos, não importava se o fato era antigo ou novo, eu estava lendo mais detalhes a respeito deles. Então nunca tive problema de ler revista antiga. E às vezes até minha tia fazia isso, né? Passava o tempo da revista lá na biblioteca, ela conseguia fazer um empréstimo para mim, mesmo ela estando atrasada assim, 1 mês ou 2, eu ia ler exame, etc. Então sinto muita falta desse ambiente de biblioteca, e nessa pandemia, então, eu estou órfã, né? Não, agora que as livrarias voltaram, mas sim, falando das livrarias, ainda tem uma regra que termina cortando as asas de gente como eu, né? Além do horário reduzido, como eu disse, a cooperativa, não sei nem como é que tá a Saraiva, que é a que eu mais frequento mesmo, mas a cooperativa é de 9 às 15, ainda tem uma limitação de pessoas dentro da livraria, obviamente, né? É esperado isso pelo ambiente que estamos vivendo de pandemia. E ainda há limitação para cada pessoa de apenas 15 minutos de permanência. Minha gente, 15 minutos para uma pessoa como eu é nada. E olha que eu não sou dessas pessoas que pegam um livro numa livraria e vão ler um pedaço dele para ver se ele é bom. Não costumo fazer isso. Eu acho que isso faz parte da magia do livro. Você vai pegar o livro, descobrir se ele é bom ou não, lendo já todo, completo. No fim você faz a sua resenha a respeito do livro, se ele prestou, se não prestou, manda embora. Eu, por exemplo, adquiri alguns aqui que eu tive tanta raiva do que li, de mal feito, etc. Eu me lembro de um livro, inclusive, de direito, eu não posso citar, porque senão você
processada pelo autor, né? Mas que ele era tão mal escrito que ele era cheio de vírgula fora do canto. Eu comprei um corretivo específico para esse livro. Eu ia lendo e apagando as vírgulas fora do canto, do tanto que elas me incomodavam. Para você ter uma ideia do meu livro de loucura com livro, né? E outro, né, de um autor até famoso aí que enveredou para esse caminho de autoajuda, não sei o quê. Eu tive tanta raiva do processo do livro, que é do início ao fim não sai do canto, que é assim que eu terminei e encontrei uma oportunidade de doar para alguém, eu fiz assim, né? Fiz a doação para me livrar daquilo. Vai fazer bem a alguém que goste, né? Mas para mim, que queria uma coisa com começo, meio e fim, fiquei órfã de um negócio que não sai do lugar, um oito infinito, né? Não rola, não. Então, assim, eu não sou a favor de você ler um pedaço, né? Eu não gosto disso. Então, eu sei que tem gente que fica na livraria já aproveitando para ler livro. Não faz a minha cabeça. Você vai me ver em livraria realmente naquela coisa de gente doente mesmo, que é pegando o livro, cheirando o livro, conferindo a capa, lendo a sinopse atrás do livro, olhando vários livros ao mesmo tempo, porque gente doente como eu não consegue ou escolher só um, né? E decidindo se vai comprar ou não. Por exemplo, para mim, a Midway, sem eu passar pela Saraiva, é uma tortura, né? Para mim é caminho da saída. Estou indo embora, já vou passar pela Saraiva. E já faço isso até para me estabelecer um tempo, assim, meia hora que é o máximo. Se eu não conseguir definir, eu não levo nada, porque eu já não gasto dinheiro com isso. Mas é de uma saudade impressionante. Então, sinto bastante falta desse ambiente de biblioteca, de livraria. Sinto muita falta de leitura nesse tempo digital, né? Um dia desse, até nessa pandemia também, tuitei a respeito disso. Que saudade que faz ter um jornal impresso, né, para você ler. Aí você vai dizer, existe a tribuna, mas a cobertura hoje é muito diferente, né? A impressão que se dá é que você fica realmente órfão se você gosta do jornal impresso, porque a prioridade é exclusiva, muito grande, né, para a internet. O jornal impresso fica meio que relegado, né? Eu não gosto dessa realidade. Então, foi toda essa sensação de nostalgia me invadiu ontem, quando eu precisei ir para a banca lá do Nordestão e passei pela cooperativa cultural fechada, né, no campus, mas ficou essa sensação realmente de volta para um tempo bom de atividades com tempo legal. Bom, espero que vocês tenham gostado desse sentimento compartilhado. Não costumo muito fazer isso nos podcasts, mas foi o que fiz hoje com esse, para relatar essa falta que faz a leitura física de livros, de revistas, de jornais, o espaço também de venda disso, sem ser os ambientes digitais que já estão tão espalhados por aí. Bom, então espero que vocês tenham gostado. Deixo aí um bom fim de semana para todo mundo. Renovo o convite para sábado que vem, 10 da manhã, sobre outros assuntos. E amanhã, 10 da manhã, o domingo, né? 10 da manhã, sobre futebol, né? Hoje tem a estreia da Série D. O América estreia hoje, o ABC estreia amanhã. Tem muita coisa em campo, né? Muito detalhe. Amanhã a gente tem uma ideia melhor do que aconteceu e do que vai acontecer. Então, bom domingo, bom sábado, bom domingo, bom fim de semana para todo mundo e até lá.